Hoje estamos recebendo duas convidadas, duas autoras do nosso projeto Negócios e Carreira, Daniela Mística e Eliane Pepe. Daniela, fala um pouquinho do que você tem feito e como é que está sendo essa tua experiência como autora e como especialista em neuroconversão. Conta um pouquinho. Muito bom. Primeiro, é uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Daniela. Esse projeto, ele é o pontapé inicial, meu como autora, e eu sou especialista em neuroconversão. Sou consultora de marketing, estrategista também, e hoje eu trabalho com profissionais que carregam uma grande bagagem, experiência, um know-how, mas que não conseguem traduzir isso para o digital. Então, basicamente, eu faço essa tradução do offline para o online, criando estratégias de venda e de marketing. Tem gente que às vezes está no offline, né? Esse mundo real que a gente chama, e tem uma imagem, mas lá no online ela não consegue transmitir essa imagem com o mesmo poder, com a mesma potência. Exatamente. E aí o teu trabalho está em trazer essa qualidade para o online. Exatamente. Basicamente online. Isso. Fazer esse reposicionamento do offline para o online junto com estratégias de vendas, para ela ter previsibilidade de vendas também, vindas principalmente do Instagram. Ah, bacana, bacana. E a Eliane está com a gente também, autora no nosso projeto Negócios e Carreira, e fala um pouco sobre o teu capítulo, fala um pouco sobre essa tua experiência. Eu estou muito feliz em estar participando aqui desse podcast junto com você, junto com a Dani, que hoje eu tive a oportunidade de conhecer, porque eu estou no projeto Negócios e Carreira, mas precisei ficar um pouquinho off pelo tratamento que eu estou fazendo, que depois eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso, que é um tratamento de câncer de mama, que já estou aí na segunda fase. Graças a Deus está tudo correndo bem. Eu não pude participar do congresso que aconteceu em Portugal, que eu estava muito ansiosa, eu queria muito ter podido participar, mas não foi o momento, tudo tem a hora certa. Sentiram a sua falta lá, todo mundo que falava bom. assim, e da Daniela também, vocês estão devendo agora em 2026. E Dani, estaremos juntas ano que vem. 2026 com 26 certeza. estaremos lá, firme e forte. Legal, e o teu capítulo fala sobre superar esse caos. Exatamente. E chegar ao controle, a clareza. Porque em muitos momentos nós realmente estamos numa situação onde você está ali naquele escuro, que é o caos. Você não tem ali a consciência real do que está acontecendo. Então, e eu entrei nesse momento inesperado para mim, que foi uma coisa assim muito de repente, que é uma coisa que realmente... Nunca é esperado, né? Sim. Não é uma coisa assim, olha, eu estou planejando ter câncer. Quando eu fui fazer o exame, eu pensei, é alguma coisa mais simples, né? Mas aí você recebe essa notícia e foi algo assim que eu precisei trabalhar muito dentro de mim inicialmente. Então, dentro de toda a experiência de vida, tanto profissional e também da minha vivência do dia a dia, dos meus aprendizados, eu fui fazendo reflexões. E essas reflexões me amadureceram muito como pessoa, como profissional. E eu achei interessante colocar nesse capítulo. Até você me estimulou muito. Eu falei, Eliane, você tem tanto conhecimento, tanta informação interessante. E eu falei assim, é um momento. Né? Vamos conversar sobre isso. Isso tem tudo a ver com o que a Daniela faz, porque, no caso, a Eliane, eu considero ela muito sábia. Ela é uma excelente conselheira. Até se você conhece o DISC, os perfis DISC, ela é estável e influente. Então, o perfil estável no DISC é um grande conselheiro. E eu considero a Eliane muito sábia. Só que você tirar isso de dentro de você e colocar isso para fora é o que os teus clientes precisam muitas vezes, né? Às vezes ele tem um potencial enorme, mas ele desconhece como vender isso. Ou seja, como é que o meu cliente percebe o meu produto? E quando você trabalha com consultores, provavelmente, com coaches, com profissionais liberais que precisam chegar até um público. E como que você ajuda esses profissionais a até conhecerem qual é o seu verdadeiro valor? Porque muita gente precisa de um posicionamento. E você atua nessa área também? Sim. Deixa eu dizer o que você faz de fato que você não sabe. Sim, como eu disse, é uma tradução, né? E eu acredito que pessoas profundas
são pessoas que estiveram no fundo do poço. Ótimo. Então, são pessoas que passaram por situações muito desafiadoras na vida e que passaram por isso. E eu acredito que nada é em vão. Se a pessoa ela passa por isso, não é sobre ela. É para que depois ela se torne um canal de bênçãos na vida de outras pessoas também. Porque ela sabe o caminho que ela percorreu e ela desenvolveu casca e ferramentas para passar por aquilo, né? Então, ela consegue transmitir isso para outras pessoas também. E respondendo a sua pergunta, pessoas profundas e que estudam muito e que tiveram experiências variadas na vida, quando vão para o digital, não conseguem comunicar isso. O primeiro pilar da minha metodologia, que é a percepção, eu trabalho com diferencial. Então, eu faço justamente essa leitura, porque às vezes o diferencial do profissional ele está na cara dele, só que ele não consegue enxergar. Ele acha que é muito comum ou que todo mundo faz o que ele faz e que ele não tem nada de diferente. E fazendo ali, num bate-papo mesmo, na conversa, eu consigo fazer essa leitura e identificar qual que é esse diferencial. Porque a visão de fora é melhor, não é? É como aquele rótulo que quem está dentro do vasilhame não consegue ler o rótulo. É só de fora que se consegue ter a leitura do rótulo. E ter essa visão de fora é muito importante. E o interessante é que quando você tem, que eu acredito que é muito o papel seu profissional, eu acredito que você deve ajudar muito nos seus profissionais, que é essa questão da gente conseguir se definir. Quando você encontra a sua definição, não somente como pessoa, mas como profissional. Porque às vezes você ter como que eu posso me definir? E é um processo. Você conseguir, às vezes tem pessoas que não conseguem, buscam, mas eu não me acho. Eu acredito que nessa parte você também ajuda, né? Com certeza. É um trabalho de dentro para fora. Eu costumo dizer que as pessoas falam que posicionamento é o lugar que você ocupa na mente das pessoas. Só que você não ocupa lugar nenhum na mente das pessoas se você não ocupa esse lugar antes na sua própria mente. Então, a autoimagem, ela precisa estar alinhada com o posicionamento. A maneira como você se enxerga, ela precisa estar alinhada com a maneira que você quer transmitir isso para o mercado. Faz um perfil, usa o tal do arquétipo de Jung, e aí faz aquilo tudo, e de repente ela se mostra na internet daquele jeito, é o oposto do que você costuma atender. A pessoa na internet é um leão. Aí você vai conhecer na vida pessoal. É um gatinho medroso, né? Um gatinho, um rato. Na hora de se comunicar é uma coisa que você fala assim... E aí, como é que a gente trabalha isso, esse senso de realidade, Dani? Porque, cara, o mundo tá cheio dessas coisas fakes. Que a gente abre o perfil da internet e o cara é o rei. Sim. Mas quando você vai ver o conteúdo mesmo, a performance, a entrega dessa pessoa é nada o próximo disso. E aí, já teve cliente assim que você teve que, de repente, dar um choque de realidade e falar, você não é isso tudo? Sim, porque, primeiro, que prostituíram posicionamento no mercado. Opa! Acreditam-se, venderam muito a ideia de que posicionamento é colocar um blazer. Eu tô aqui de blazer porque eu gosto de blazer. Só que ninguém é obrigado a usar blazer para demonstrar autoridade. Aqui é taça de vinho, que é arquétipos, né? Então, eu sou governante, eu vou usar só blazer, batom vermelho, e eu vou falar só séria e demonstrar ser uma pessoa muito... Tirar foto saindo do jatinho também. Exatamente. E não é bem isso. Posicionamento é qual é o seu lugar. Tanto que o meu programa de implementação, ele chama Ocupe Seu Lugar. Porque cada pessoa tem o seu lugar único. E posicionamento é entender qual que é o seu ponto de vista. Por que você é diferente. E, claro, que isso é transmitido através de roupas, através dos ensaios, mas isso é depois do trabalho interno. De ter clareza de quem que você é de fato. Para depois você transmitir isso. Isso. E é verdade que se você tem uma entrega real e você é realmente aquilo que você está projetando, você se sente mais bem apoiado. Porque é um perigo muito grande a frustração que você pode gerar em você mesmo quando você mostra uma coisa e aí dá aquele choque de dizer, ai meu Deus, eu não sei se eu sou aquilo tudo ou se eu sou uma fraude. E essa é uma grande preocupação. Só que o teu trabalho, ele joga do outro lado, né? Que é a pessoa que tem uma potência, mas que não está explorando bem o seu marketing, o seu posicionamento. E no caso, a Eliane, por exemplo, está falando um ponto que eu vejo muita conexão com esse assunto, que é a clareza.
Às vezes as pessoas estão passando por uma situação, e é uma reflexão que nós tivemos juntos há algumas semanas, que ela fazendo as sessões de quimioterapia, terminou a última agora há poucos dias, e ela fazendo as sessões, e a gente, no início do tratamento, dizia, não, tranquilo, é só seguir as coisas e vai terminar. E achava que ia ser só isso. Não via que caía a imunidade, que desmaiava. As vivências é que vem as verdades. Aí que vem a verdade. É na vivência que você vê a verdade. Porque eu faço muitas reflexões comigo mesma. Então, de todo o know-how e de experiência, porque eu não sei se eu cheguei a mencionar que já trabalho na oratória junto com o Marcelo já há mais de 15 anos, e eu sempre fiquei naquela parte nos bastidores. Eu sempre me senti confortável nos bastidores. E eu tinha muita vivência ali, porque ele estava no papel principal ali do instrutor, e o meu papel era cuidar dos alunos. O meu papel era observar os alunos. Esse sempre foi o meu papel, olhar para o meu aluno, olhar como ele se sente naquele momento. E quantas vezes nós tivemos ali que isso me deu um aprendizado de vida muito grande, rico, de olhar, observar, e às vezes eu via ali que o meu aluno, o Marcelo estava lá na frente falando, dando a aula, e o aluno desconfortável na cadeira. E muitas vezes eu não percebia isso tudo. E ele está lá, e eu olhando, eu falei assim, ele está tenso, ele não está confortável, ele sabe que vai ter que ir lá na frente, e vai ter algum gatilho ali, ele não vai. E aí, conforme o Marcelo ia falando, eu via o desconforto, eu ia lá, oi, tudo bem? Você quer conversar comigo aqui um pouquinho? Aí eu tirava um pouquinho, eu tiro o aluno da sala e falo assim, me fala, você está tudo bem? Aí é que eu estou muito tenso, ele vai me chamar lá na frente, eu não sei, eu estou com vontade de chorar. Eu sentia e percebia esse desconforto. E essas observações de como o ser humano, cada um tem um jeito e tem uma forma de agir e até mesmo de aceitar aquela situação. E todo esse know-how, toda essa experiência, e dentro desse capítulo, quando eu coloquei no livro, que quando eu cheguei nesse ponto da doença, desse caos, para mim foi no início aquele turbilhão eu falei assim, eu me despertei. Tanto é que quando eu despertei até mesmo para escrever o capítulo, que eu fui olhando, falei, gente, quanta vivência que eu já tive, quanto aprendizado, como as pessoas me ensinaram tantas coisas, pessoas com conteúdos absurdos, com 3 faculdades, 4 faculdades, fazendo doutorado. Eliane, eu não consigo falar, eu não vou conseguir. E daqui a pouco nós trabalhamos o tempo de cada um, e você olhar e falar assim, nossa, como que essa pessoa não consegue? Claro que consegue. E você vê que esses impedimentos, por ele não se conhecer, por ele não ter o autoconhecimento, dele não se olhar da forma que ele deveria se olhar, com o merecimento que essa pessoa merece ser olhada, ela está ali se freando. E aí eu pensei num momento, nesse mesmo caos, eu falei assim, gente, eu não estou me olhando da forma que eu deveria estar me olhando. Que é talvez a terceira posição perceptiva, né, que a gente aprende na programação neurolinguística, você olhar na visão externa. Porque muitas vezes eu acredito que o teu exercício de escrever Sim. é o exercício de escrever, talvez na terceira pessoa, não é na terceira pessoa, mas é um exercício de você dizer, deixa eu narrar o que eu estou sentindo. É como fazer uma terapia, não é? Escrever é um pouco uma terapia, porque você põe para fora aquele teu pensamento. Foi nesse momento que eu coloquei, quando eu fui escrever. E você não sabia o tanto de coisas que estavam acontecendo na tua vida até que você foi lá e escreveu. Você talvez não sabia o tanto de coisas que você sabia até que você foi lá e criou um documento, criou um artigo, um capítulo dentro de um livro, não é? E aí você leu o capítulo e falou, nossa, quanta coisa legal tá aqui. Exatamente. Imagina um livro ainda meu, né? E aí já é uma próxima intenção tua, ter um livro solo. Sim. E só voltando, pegando o gancho no que você disse, Marcelo, muitos profissionais, quando vão se posicionar também no digital, eles costumam puxar a sua última experiência profissional que tiveram. E aí falam assim, não sou tão especialista assim, eu não sou tudo isso. E acaba anulando toda a história. Tudo que estudou, que já viveu, que já fez na vida. Até, por exemplo, eu já trabalhei em padaria, como atendente em padaria. E, sinceramente, não foi uma experiência em vão, porque eu acredito que nada é perdido.
Depois, quando a gente atinge um certo nível de maturidade e de clareza, a gente consegue juntar tudo isso, fazer um blend. E é aí que a gente cria a nossa categoria própria, que inclusive eu falei no meu capítulo. Que ela tá lá abaixo de nicho, subnicho. É quando a gente realmente funda a nossa própria categoria, unindo o mercado que a gente está inserido com as nossas experiências, as nossas formações, as nossas vivências, o nosso ponto de vista. É aí que a gente encontra a diferenciação mais profunda, no nível mais profundo. Né? E não é questão de nicho, Não. é uma questão de identidade. Talvez não é nem propósito, é identidade mesmo. O fundador da Apple, né, o Steve Jobs, ele fez um discurso, não me lembro se foi Stanford, ele fez lá um discurso muito famoso, Connecting the Dots, algo assim, ligando os pontos, em que ele dizia que aprendeu na faculdade, aprendeu caligrafia, porque ele foi fazer cursos livres dentro da faculdade para ocupar o tempo dele, e ele aprendeu caligrafia, aprendeu colorimetria, sei lá, aprendeu um monte de coisas que não tinha nada a ver com o que ele estava estudando, e quando ele criou o primeiro Macintosh, ele aplicou isso tudo lá. Pôs fontes de letra, foi o primeiro computador que tinha fontes de letra. Normalmente era terminal, era aquela fontezinha básica numa tela de fósforo verde, mas ele já criou um conceito diferente. E às vezes a gente não sabe o que a padaria pôde te trazer de conhecimento, né? Sem o trocadilho nefasto do pôr a mão na massa, mas a ideia do que uma padaria, do que aquela circulação de pessoas ali tão rápida, aquela intensidade, aquela rotatividade, o que aquilo pode agregar no que você faz agora. Você não sabe as sinapses que estão construídas aí no seu cérebro. São quebra-cabeças, né? São complementares, nada em vão. Nossa, eu achei muito bonito isso, que eu concordo, eu acredito muito nisso. Que tudo que nós vivenciamos na nossa vida nunca é perda de tempo. Não é perda de tempo. Porque elas são complementares, existe um sentido e você vai vendo, nossa, como isso daqui faz sentido hoje, que com isso esse curso, esse treinamento, essa imersão que eu fiz, ou essa possibilidade que eu me coloquei, como que isso hoje me acrescentou. Porque aí você vai vendo o sentido quebra-cabeça. Tem pessoas que às vezes, não, isso daqui não desvaloriza até. E eu acredito muito nisso, a gente não pode desvalorizar nada, e nem desperdiçar. Porque tudo fez um sentido tudo que você faz naquele momento, mais para frente você vai falar, poxa, como foi importante aquele momentinho, como ele me acrescentou e como ele me tornou mais forte a pessoa que eu sou hoje. Sim. Fazia todo sentido. E até as dificuldades pelas quais nós passamos constrói o nosso caráter, constrói o nosso repertório, sim, nossas histórias. Quantas vezes já não aconteceu contigo de você fechar um cliente porque você teve repertório para entrar numa conversa com ele? Você teve que trocar vocabulário, experiências. Porque às vezes só de você falar de padaria com um cliente teu, que mesmo que não seja de padaria, mas que adora fazer uma pizza no forno dele. Então você chega e ele diz, a farinha 00, porque a farinha é essa, a farinha é aquela. Você começa a falar do fermento biológico, não sei o que, você dá uma aula para o cara, mesmo que você não seja padeira, mas você entra dentro de um assunto dele, isso cria rapport, cria conexão. E tudo isso veio de onde? Porque eu tenho foco. Nossa, eu sou uma pessoa focada, só faço uma coisa. Só que se você só faz uma coisa, se você não é desfocada, você acaba... A palavra é burra, né? Você acaba mais burro, porque você não sabe o universo que tem do teu lado. Você só enxerga o que está na tua frente, é a miopia de marketing. Você só enxerga o que está perto, o que está na frente. E às vezes você tem que ser amplo, tem que ser desfocado mesmo, criativo. E aí é o que agrega mais valor. E as pessoas, muitas vezes, talvez teus clientes e talvez esse teu relato pessoal, Eliane, tenha muito a ver com isso. Com, caramba, eu não sabia que eu tinha esse valor. Porque eu achava que o meu valor era só o MBA nesse curso específico. Mas diploma não senta na cadeira para trabalhar. Não é? É o repertório, a experiência de vida, é o savoir-faire. Não é o know-how, mais do que o know-how, o savoir-faire. É você, esse cara tem um toque que outra pessoa não tem. Mas por quê? Ele fez que curso? Eu quero fazer o mesmo. Ele fez a vida. Ele caiu, ele se arrebentou.
E agora ele é o que ele é. E aí isso é bacana. E é bacana você trazer clareza, como você diz, e como a Eliane também diz no capítulo dela, trazer clareza para as pessoas. As pessoas, por vezes, não estão tendo essa clareza de quem elas são de verdade. Estão enxergando o gatinho no espelho. Eu já passei por uma crise gigantesca existencial mesmo. Tua? Sim, porque eu tenho múltiplos interesses. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos, arrumando cabelo, fazendo maquiagem, unha das mulheres da minha comunidade. Eu sou de uma comunidade rural e eu comecei trabalhando dessa forma. Depois eu fui para a área administrativa, estudei administração. Da administração eu me apaixonei por marketing, fui fazer marketing. E eu sempre tive na mente que eu queria ter um negócio próprio. Então, eu pedi demissão, peguei meu último salário, que foi R$1.000, vim para o Brás, comprei tudo em roupa e bolsa, voltei, revendi, voltei com 2.000. Uma decisão boa, gostei. Fui fazendo isso e aí não deu certo. E eu entendi que eu não era boa em vendas. E melhor... Então não foi uma decisão certa. Não, mas tudo tem um sentido depois. Com aquele nível de consciência que eu tinha na época, eu não entendia. Mas, e aí, melhor do que pagar para aprender, é alguém pagar a gente enquanto a gente aprende, né? Opa. Então, eu fui para o LinkedIn procurar uma vaga na área comercial. E eu fui vender. Eu fui trabalhar como vendedora sem saber vender. E no Qual a tua experiência, né? Qual a sua experiência em venda? Eu fui a Brás, comprei as coisas lá e perdi dinheiro. E eu quebrei. Quebrei. E por isso eu estou aqui. Mas aí você trabalhou em vendas de que produto, que serviço? Eu trabalhava numa indústria com operação nacional e internacional. Lá eu fiquei 3 anos como vendedora. No início eu não conseguia nem pegar o telefone, eu ia tremendo no microfone porque eu era extremamente tímida. Me desenvolvi lá dentro, me formei em marketing e aí eu fui promovida a head de marketing, porque eu tive um sucesso muito grande na área comercial. Gerei múltiplos milhões. Que maravilha. Com vendas consultivas. E depois eu fui para o setor de marketing, estruturei e-commerce, estruturei o setor de marketing da indústria. E com isso veio o meu grande diferencial, que é ter essa visão 360 de comercial e de marketing. Então, eu consigo enxergar desde a atração até a conversão do cliente, né? Então, eu não sou como um profissional de marketing que só olha ali, não, eu só vou atrair cliente... Vou fazer tráfego. Só tráfego, mas não consegue enxergar esse todo. Então, nada realmente é perdido. A gente consegue aproveitar tudo e construir o nosso grande diferencial com base nisso. E as suas vivências te deram essa clareza, que você mesmo começou a se olhar, vendo, eu tenho essa habilidade, eu consigo, eu fiz e realmente eu realizei. Porque quando a gente começa a perceber isso, que realmente qual é a minha habilidade? Porque às vezes, o que eu acredito que muitas vezes algumas pessoas, elas se perdem, é porque elas se preocupam muito com o externo e esquecem de olhar para si. E eu vejo que na sua fala você sempre fala muito dessa questão, realmente dessa descoberta, do olhar realmente das suas habilidades, do que é seu. Mas isso só descobrimos realmente na caminhada, no dia a dia, para ter essa clareza. Sim. E realmente nos lançando. Porque às vezes o medo, ele realmente nos bloqueia. E faz os nossos problemas parecerem maiores do que são. E que não temos saída. Exatamente. Aí alguém de fora diz, opa, tá aqui. Peraí. O legal é que no teu capítulo você fala exatamente de como você, de dentro, conseguir encontrar a saída. Isso eu achei genial. Achei bacana de você parar e dizer assim, peraí, deixa eu escrever no papel. Isso aqui, o que significa de verdade? E aí vai lá descrevendo as coisas e é e tão vai vendo bonito. que é... Eu tô adorando ouvir, Dani, tô aqui amando ouvir. Tá sendo maravilhoso. Uma coisa que você disse que entra nisso aí é a comparação. Nessa descoberta de qual é a minha habilidade. Porque às vezes a gente fica olhando para as outras pessoas, os outros profissionais, não, fulana é tão boa, eu quero fazer igual a ela, eu quero fazer o que ela faz. Só que nós somos como os dedos da mão, né? Cada um tem a sua função. Sim. E se eu quero ser igual a outra pessoa, copiar ou fico me comparando, eu não consigo me descobrir, ver no que eu realmente sou boa e brilhar naquilo que eu nasci para brilhar, que eu acredito nisso, que cada pessoa ela tem o seu potencial em uma área específica, ou em diversas áreas combinadas, né? Então, eu acho que é muito disso, de sair dessa área de comparação e ir para um trabalho interno, descobrindo o que você nasceu para fazer. Né? Bacana, bacana. Olha, muito bom nós conversarmos aqui. Eu queria que você falasse um pouco
e brevemente, que nós já estamos concluindo, me fala um pouco de como foi a sensação de você ver o teu trabalho publicado, comentários das outras pessoas sobre o que leram, ou simplesmente pelo fato de você estar no projeto conosco. O que você já recebeu de feedback por estar participando e por seguir essa linha literária e escrever teu livro? Fala um pouco disso. Sim. Primeiro eu quero dizer para as pessoas, para quem está assistindo, que se você tem um sonho, coloque ele como uma meta, porque você vai alcançar. Independente do que seja, só tem uma questão, que geralmente não é no tempo que a gente quer, né? Então, tem o tempo certo das coisas acontecerem. O livro, ele estava nisso. E é claro que a gente quer as coisas o mais rápido possível, né? Só que no momento certo as coisas acontecem. E foi uma repercussão positiva muito grande. Muito por conta da minha origem. Como eu disse para vocês, eu venho da zona rural. Então, eu nasci com as condições muito limitadas. Sem essa perspectiva. Aquilo Exatamente. Não era real para você. Não. Era uma coisa muito distante que eu jamais iria alcançar. E à medida que a gente vai expandindo o nosso nível de consciência... Mas, veja bem, isso sempre esteve plantado dentro de mim. Então, às vezes, tem muito essa questão de essência, né? Eu não posso perder a minha essência porque eu quero ser a minha melhor versão e tudo mais. Só que eu acredito que esses nossos desejos, nossos sonhos, eles são potenciais adormecidos que já estão dentro de nós, são como sementinhas. Então, mesmo estando lá no meio do mato, eu sempre tive uma visão muito grandiosa do que eu queria para minha vida. Bacana. E não foi assim, sei lá, eu quero fazer isso porque fulano fez. Não, eu já tinha isso dentro de mim, né? Desejo mesmo, o desejo. Né? Isso é interessante, né? Eu comentava isso no lançamento que nós tivemos no Rio de Janeiro, na livraria, eu comentava da necessidade do esforço. Muitas vezes a pessoa não quer fazer o esforço. E de tudo na nossa vida demanda um certo esforço. Quando não demanda, claro, nós estamos na zona de conforto, demanda menos esforço. Mas bacana, obrigado por participar conosco aqui do podcast também, do projeto Negócios e Carreira. E Eliane, como é que foi a sensação frente aos clientes, frente à tua família, aos teus contatos? Foi uma receptividade muito positiva. Assim, meus irmãos, por exemplo, ficaram muito orgulhosos, me parabenizaram muito, porque realmente era algo que, assim como a Dani mencionou, não era algo que eu almejava realmente fazer, não estava realmente no meu projeto. Como eu sempre me coloquei muito, sempre ali nos bastidores. Aí depois foi me surgindo esse desejo. Foi tímido dentro de mim, ali tímido. E aí o que realmente colocou para fora foi quando realmente foi a descoberta do câncer e do meu processo, que eu tive que passar. Porque eu me coloquei em off no começo. Quando eu descobri, que eu recebi a notícia do câncer, eu tinha até conversado com o Marcelo, eu falei, eu não quero comentar com ninguém. Eu não quero que ninguém saiba. Não vai contar para meus parentes, não vai contar para ninguém. Só que aí, inicialmente, acabou que, não, vamos conversar com a família, conversamos. Só que eu queria ter esse entendimento comigo. Entender esse momento, Eliane. Eu precisava, eu mesma, me entender nesse lugar, nesse momento. Que, para mim, assim, era algo que... Óbvio que ninguém quer receber uma notícia dessa. E eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. Eliane, como que você está vendo isso? Inicialmente, para mim, foi um soco na minha barriga. Foi um soco que eu... E tanto me desestabilizou, o Marcelo também ficou muito abalado, os meus parentes ficaram abalados, preocupados. E eu pensei, eu estou no caos, eu estou nessa situação. Mas só gerou bons frutos. Sim. Gerou bons frutos, né? Gerou o capítulo aqui. O capítulo do livro. Isso te gerou essa conexão positiva. As pessoas perceberam esse valor em você ter publicado, posto essa tua informação pessoal. Eu coloquei essa informação para fora, mas só que para que isso realmente viesse a sair, que é aquela questão do que eu coloquei aí no livro dos passos. E esses passos, que é a clareza de você ter o controle, obviamente que nada na nossa vida é uma fórmula exata. Nada na vida é uma fórmula exata. Mas ela é um aprendizado contínuo na nossa vida. Você
tendo alguns passos que te fazem, eu preciso me entender, eu entender esse momento, não os outros, porque, obviamente, muita gente olha para mim, nossa, ela tá com câncer, ela vai morrer. Já era, morreu. Antigamente era assim, era né? assim. Mas hoje olha, em dia a gente só não pode estender muito aqui, a gente já tem vou que finalizar, fechar. já vou Finaliza, finalizar. fecha isso aí. Vou fechar. Então, dentro do que eu coloquei no livro, desse sentimento, dessa mudança e dessa leveza, porque eu não posso ficar dentro do caos. Eu preciso transformar isso numa leveza. E foi o que realmente eu fiz, junto com meu marido, junto com a minha família, que me acolheu de uma forma muito positiva. E eu acredito que isso é possível. Eu espero que quem possa ler o livro, eu possa levar essa esperança no coração, porque realmente você pode levar as situações, os desafios, de uma forma mais leve na sua vida. Bacana. Foi um prazer conversar com vocês duas nesse nosso episódio do Fala Coruja, Voa Coruja. Esse é o Voa Coruja porque é internacional. Voa Coruja, versão, edição, negócios e carreira, Portugal. E estamos gravando essa sequência, essa série de episódios do podcast aqui no Brasil. E se você quer saber mais informações sobre o projeto Negócios e Carreira e também participar já neste ano de 2026, entre em contato através do link que está aqui na descrição deste vídeo para que você candidate-se a participar do nosso projeto e também esteja como as nossas autoras propagando o seu conhecimento e ganhando ainda mais autoridade. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada pela oportunidade. Até o próximo episódio.